Olá, dia 17 de julho é o dia do protetor das florestas e hoje no Alesp Cidadania nós vamos conhecer um pouco do trabalho da ONG Copaíba, que tem como missão conservar e restaurar a Mata Atlântica das bacias dos rios do Peixe e do Camanducaia. Eu recebo aqui nos nossos estúdios Érica Xavier, que é assessora de comunicação da ONG. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui. Nós ficamos muito felizes com o convite e poder contar um pouquinho sobre a associação. Eu que agradeço. Também Tatiana Terracin, que é coordenadora de educação ambiental da ONG. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma excelente oportunidade de mostrar o nosso trabalho para os espectadores. Verdade. Érica, conta um pouco para a gente da história, então, dessa ONG. Como tudo começou? A gente está perto agora de completar 25 anos já, né, de associação, que começou lá atrás ainda como um projeto. Então, eram 4 jovens que visitavam ali, né, os espaços do Rio do Peixe, que fica ali em Socorro. Começaram a perceber, né, uma mudança significativa, né, dos arredores. Eles viam que o rio ele era bastante turvo, ele estava cada vez ficando mais escuro. Então, nessa vontade, né, de fazer algo, né, de pensar assim, mas por que está assim? O que a gente pode fazer para melhorar esse espaço que a gente frequenta aos finais de semana, né, que a gente está por aqui? E eles levaram essa vontade para um professor da época, um professor de biologia, e dali começou essa sementinha mesmo, né, de o que eles poderiam fazer. Então, começaram a plantar, né, ao redor dessas margens ali do rio. Ali começou a se pensar, né, como é que a gente planta, mas assim, que espécies são essas que a gente tem que plantar? Então, tudo precisa ser mais bem feito, mais bem planejado. E aí eles convidavam mesmo, né, os amigos, né, que eram da escola na época, para irem junto, para começar a fazer essa movimentação. E dali surgiu um projeto que futuramente, né, passou a ser uma associação. E hoje a gente está aí com grandes números já, né, de organização em prol da Mata Atlântica. O resultado, Tatiana, nesses quase 25 anos, né? Os resultados, assim, a gente mede em alguns números significativos. Então, o trabalho da Copaíba apoiado em 4 pilares, né? Restauração ecológica, produção de mudas, educação ambiental e apoio a políticas públicas. Então, a gente sempre destaca que já foram mais de 4 milhões de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica produzidas no viveiro, né? Inclusive várias espécies ameaçadas de extinção. Já foram mais de 1 milhão de mudas e mais de 700 hectares de novos fragmentos florestais plantados, né? Nessas 2 bacias hidrográficas. Mais de 40 mil pessoas impactadas pelos projetos de educação ambiental. Então, tendo acesso a informações, conhecimento, sensibilização sobre a questão ambiental, e os números só devem crescer, né? Bom, a gente vai assistir agora um vídeo que mostra um pouco desse trabalho, a atuação, então, da ONG naquela região. Vamos acompanhar. Cada semente carrega dentro de si a esperança de se transformar um dia em uma floresta inteira. A imensa Mata Atlântica, uma das maiores e mais biodiversas florestas tropicais do mundo, encantou a humanidade que fez ali o seu ninho. Milhares de quilômetros são fontes de vida e abrigo para 3 em cada 4 brasileiros. E foi assim que começou o forte laço entre um grupo de jovens e a Mata Atlântica. Quando esses 4 adolescentes me procuraram, eu percebi basicamente 3 coisas. A primeira é o propósito de querer fazer, era muito forte. A segunda coisa é que eles começaram a coletar plantas, ramos de plantas, ou sementes, ou frutos, tá? Para a gente tentar fazer a identificação. E a outra que foi muito legal é que eles começaram de cara assim a fazer um viveiro, um pequeno viveiro, né, na tentativa de produzir mudas nativas para ajudar a recompor a mata na beirada do rio do Peixe, no primeiro momento. Da insatisfação pelo que se via,
brotou uma força para regenerar o futuro. Da vontade de mudança, germinou a associação que ganhou o nome de uma importante árvore, Copaíba. A Associação Ambientalista Copaíba nasceu para conservar e restaurar a Mata Atlântica nas bacias dos rios do Peixe e Camanducaia. A Copaíba nasceu da preocupação com o rio, principalmente com o Rio do Peixe, que a gente percebeu a falta da mata ciliar e das árvores, né, no entorno do rio. Hoje, no viveiro florestal Copaíba, brotam milhares de sementes de mais de 100 espécies nativas que vão além da esperança que carregam. Transformam-se em futuro. A Copaíba ela pode contribuir resolvendo vários problemas ambientais no sentido de conservação do solo, diminuir as erosões, o assoreamento do rio nas duas bacias. E nessa proteção e conservação do solo, o retorno da mata ciliar, o retorno da fauna, da biodiversidade e a conservação da Mata Atlântica. Coletadas nas matas da região, são semeadas, regadas de afeto e nutrientes. A cada nascimento, uma renovação de vida na terra. Uma silenciosa revolução que acontece todos os dias. Naquela época, nós éramos jovens, sonhadores. E a gente tinha como objetivo mudar a situação que a gente estava vivenciando na cidade que a gente cresceu, que a gente vivia. Então a ideia era mudar a cor do Rio do Peixe, que ele tinha cor de barro, ele era todo barrento. E a gente tinha essa preocupação. Como que a gente faz para o Rio do Peixe ter uma cor mais transparente, mais limpa, né? Então a proposta foi recuperar a mata ciliar e entender que a resposta disso estava na recuperação das florestas para ajudar a proteger, a conservar o rio. A gente não tinha noção da imensidão desse trabalho. Acho que hoje a gente tem uma percepção do quanto isso está sendo positivo. Onde há floresta, ressurgem nascentes, o ar se renova, as abelhas polinizam, os animais encontram alimentos, o solo é fértil, os ciclos da mãe natureza voltam a girar. Na Copaíba, crianças, jovens e adultos são incentivados a perceber que os benefícios providos gratuitamente pela natureza garantem a vida humana na Terra. Uma semente que germina demonstra a mesma força refletida no olhar de uma criança, com vitalidade, energia e disposição para transformar o futuro. Uma árvore só, ela já faz uma grande função. A partir do momento que ela forma a sua copa, ela já diminui a velocidade das chuvas e, ao mesmo tempo, ela também diminui a quantidade de luz solar no solo. Então, a gente consegue diminuir a erosão, consegue proteger o solo contra a diminuição, né, de nutrientes nesse solo. Então, imagine um conjunto de árvores, né, que a formação de uma nova floresta, a importância dessas folhas caindo no chão e formando a serrapilheira, e aí isso também traz a diminuição e a percolação da água no solo, abastecendo as nascentes e protegendo os córregos. Décadas depois, aquelas sementes plantadas por jovens fundadores dão frutos. A vontade ingênua de reflorestar as margens de um rio ganhou força e cresceu. Mas nesta jornada ainda há muito a ser feito. A Mata Atlântica continua fragmentada. É preciso união e fortes alianças para garantir um ambiente habitável e seguro. É preciso proteger o que temos e trazer de volta aquilo que perdemos. O principal motivo da procura dos proprietários com a Copaíba, principalmente, é a recuperação de suas nascentes e o retorno da água na propriedade. O apoio da Copaíba foi extremamente importante porque eles entendem disso desde sempre, então eles vieram aqui, fizeram o projeto, eles têm o viveiro com as mudas, eles são a mais importante
ali do reflorestamento. Então são pessoas, é uma equipe capacitada, tem esse propósito realmente de conservar e trazer essa natureza maravilhosa para mais perto da gente. Estou restaurando pela segunda vez, pelo benefício da água, que nós precisamos muito de água. E floresta, né? Isso é uma coisa que Deus deixou para nós, né? Não vamos destruir, vamos construir. Se a gente quer viver de oportunidade para os nossos moradores, para os nossos cidadãos, eu acho que é assim, fundamental, procurem a Copaíba, que faça essa parceria, que é assim, é só comemorar e usufruir. E agradeço a vocês da Copaíba pelo privilégio de poder fazer essa terra ficar mais verde, mais bonita, ficar mais agradável e mais saudável. A Copaíba se inspira na resiliência da Mata Atlântica. Se fertiliza, fortifica, se semeia, experimenta, se desenvolve, fideliza e multiplica. Que as conquistas da Copaíba e de quem anda de mão dadas a ela prosperem e multipliquem, que sejam sementes reconhecidas por gerar um grande legado. Parabéns pelo trabalho e ele vai de contramão das últimas notícias, né? A gente vê a questão do desmatamento no país todo, São Paulo não é diferente. E aí, como que é trabalhar até nessa luta contra a corrente, né? Bom, a gente começa com um processo muito grande de conscientização mesmo. As pessoas elas precisam conhecer a importância da floresta, ter consciência da realidade na qual a gente está hoje, né? Então, se a gente considerar que a Mata Atlântica, né, é um dos biomas mais biodiversos do mundo, que ocupava grande parte do nosso território, está presente em 4 das 5 regiões do país. E hoje, se a gente for considerar, né, fragmentos de pelo menos 3 hectares, a gente tem 14% do que existia. Então, a gente precisa que as pessoas, além de conhecerem a mata, respeitarem e entenderem a necessidade de ter, que elas também tenham consciência do estado dessa degradação, porque para a gente fazer esse trabalho de plantar novas florestas, a gente precisa de pessoas empenhadas para disponibilizarem as terras para isso e também acompanharem esse cuidado, né? Para que essa floresta possa crescer. Então, é um trabalho que ele é construído por diversas mãos. Um dos projetos são as mudas, né? Como que funciona isso? Esse trabalho de preparar essas mudas e para onde elas vão depois? Sim. Dentro da Copaíba, dentro da nossa sede, a gente tem o nosso viveiro, né? O viveiro florestal, como a Tati contou, né? Nossa produção ali, né? Das diversas espécies que são feitas ainda hoje. Então, essa produção, ela é toda feita por nós, desde a coleta das sementes, que é feita nos fragmentos, né, da região, por árvores matrizes que são mapeadas pela organização. É importante que, por exemplo, cada espécie tenha várias árvores matrizes para a gente poder ter essa diversidade genética também. Então, essas sementes são coletadas nos períodos certos. Então, hoje a gente tem a Madalena, né, que trabalha lá com a gente, que conhece todas, né, as espécies muito bem e que sabe ao certo, assim, as datas certinhas que ela tem que ir, porque aquela espécie vai sair neste momento. Então, ela vai para essas áreas, faz essa coleta, leva para a Copaíba. E aí lá dentro acontece todo um beneficiamento, porque tem várias, né, espécies que precisam passar por processos antes de serem simplesmente, né, colocadas ali na terra e germinar. E aí ali dentro acontece tudo isso. A gente tem uma equipe voltada para isso, né, para a produção dessas mudas. E quando essas mudas estão prontas para saírem para campo, elas vão tanto para os projetos de restauração que a própria Copaíba faz, né, com os parceiros, com os proprietários, quanto para a venda também. Então, a gente também tem dali uma fonte de receita que faz a engrenagem girar ali dentro mesmo no próprio viveiro. Hoje tem também a questão da sustentabilidade, né? E temos até metas, né, em relação a isso.
ao meio ambiente. Algumas empresas, né, inclusive, têm a obrigatoriedade do plantio, quando tem um impacto em determinadas áreas, para fazer o replantio. É esse trabalho também que vocês realizam, pelo menos vocês têm esses projetos, como que funciona? O trabalho de restauração ecológica que a Copaíba foca é o trabalho voluntário. Então, a gente não trabalha fazendo plantios de áreas que estão cumprindo algum termo. Então, se a pessoa ela tem uma obrigatoriedade diante da lei, porque ela cortou ou porque ela faz uma ação impactante, não são os projetos que a gente financia. O que a gente trabalha são com pessoas que querem restaurar fragmentos para ter uma nova floresta. Porém, são essas empresas, né, que muitas vezes já têm a questão da sustentabilidade, que tem alguma questão legal, ou dos próprios países, ou do mercado que ela opera, são essas empresas que ajudam a financiar o nosso trabalho. Então, as empresas fazem doações de recursos financeiros que a Copaíba, como uma organização não governamental sem fins lucrativos e de interesse da sociedade civil, ela transforma esses recursos em árvores plantadas e monitoradas por um determinado período. Então, é muito importante mesmo essa relação. O trabalho começou ali em Socorro. Qual o impacto que já tem, inclusive, na cidade? Hoje começou em Socorro, mas hoje a gente também está em 19 municípios ali da região. Né? Então dá para a gente dizer que o impacto ele não acontece só ali, né? Ele acontece nas duas bacias inteiras. Né? Hoje eu acho que a organização ela é reconhecida não só, né, no município, mas no estado e no país e até internacionalmente. Né? Então isso eu acho que é um motivo de orgulho até para a própria população. Por entender que assim, é fundamental o trabalho que é feito ali. Que bom que existe a organização fazendo esse tipo de trabalho ali. Porque isso traz um benefício não só para quem está restaurando, mas para a comunidade como um todo. Né? Quando você recupera uma nascente da sua propriedade, a água ela não vai parar ali. Essa água ela vai seguir. Então, é entender que o projeto ele não fica focado só naquele espacinho. Ele é sempre maior, né? A gente está sempre conseguindo mais pessoas. E isso também é legal de pensar, porque normalmente quem restaura, né, se chega um proprietário para a restauração, ele vem muito assim de vou restaurar o meu espaço e legal. Mas o impacto que ele gera para outros proprietários que estão, né, ao entorno dele, que conseguem perceber que deu certo, né, que funciona, é muito mais de trazer também esse público que está ali no entorno para dentro. Isso também vai assim, contaminando positivamente, sabe? Vai gerando essa cadeia da restauração que a gente chama. Então, hoje a gente tem muitos parceiros, tanto proprietários quanto empresas que são de Socorro e que apoiam a Copaíba nessa jornada aí de 25 anos. Desculpa, e acho que vale a gente complementar que, como resultado mesmo, né, a gente tem mais de 380 propriedades que já foram, então, impactadas, tanto pelo retorno de água ou de fauna, né, por reestabelecer a flora local. Então, a gente tem pequenos fragmentos ou fragmentos maiores de floresta que foram plantados nesses lugares. E aí, com isso, a gente tem, assim, os mais de 700 hectares, né, que já foram restaurados, e a gente consegue entender o quanto isso altera o microclima ali da região. Então, você vai contribuir com uma questão climática, você vai conseguir perceber que ali a cidade, ela já tem também essa tendência ao ecoturismo, ao turismo rural, ao turismo ecológico. Então, a região que é região produtora de águas, né, ela reconhece que plantar árvores vai impactar em outros segmentos também. Fala até dessa questão da água, né, na região. Faz parte ali do circuito das águas, é isso? E daí tem também o turismo, que a gente pode falar daqui a pouco, mas eu queria que vocês detalhassem para a gente o impacto nas águas. Até quem está aqui na capital paulista sofre bastante por conta da poluição. Mas é na nascente, né? A nascente que precisa ser cuidada, não só ela, né? Todo o percurso, mas a nascente é essencial, né? É verdade. Hoje, na verdade, a gente consegue, né, ir levantando, seriam em torno de 50 quilômetros, mais ou menos, que já foi restaurado em torno de rios e córregos. Então, é um número crescente que a gente consegue seguir.
Mas o que a gente pode dizer também, porque é isso, a procura normalmente dos proprietários é pensando em água, não é nem tanto assim pela restauração. Hoje, né, talvez a gente já tenha isso um pouco mais consolidado, mas no passado recente era muito mais por conta da água mesmo, de falar, nossa, minha propriedade tinha 5 nascentes, secaram 3, eu só tenho 2 e não dá conta, né? E por aí vai. Então, plantar, quando a gente fala de plantar, a gente também está falando de plantar água. A nossa própria sede é um exemplo disso. A sede foi doada para nós há muitos anos, quase 10 anos, e foi de um projeto de restauração. As antigas, né, proprietárias trouxeram a Copaíba porque queriam devolver a água para a propriedade que já não tinha mais. E fizeram um projeto pensando nisso. A água não voltou nesse começo, porque realmente não é do dia para a noite, né? O processo vai demorar um pouquinho. E foi mais ou menos 2 anos depois que elas haviam, né, feito essa restauração que 2 nascentes voltaram. E foi até engraçado porque, né, a gente brinca disso, elas fizeram a doação da sede para a Copaíba e logo na sequência a água voltou. Então a gente fala, não, foi quase um combinado ali de tipo, agora a água está aqui de volta, né? Então existe realmente esse processo, né, de trazer a água de volta. A gente não está falando só sobre florestas, né? É um processo muito maior. E como que isso acontece? E acho que esse é o ponto mesmo. A gente tem que entender que as áreas verdes, elas servem como uma esponja, né? Então, quando a gente tem um regime de chuvas, essa água ela precisa alcançar essas áreas, então, que são permeáveis, para que elas, então, cheguem no subsolo, façam, né, as suas reservas, lençóis freáticos, e aí a gente tem as nascentes. Como você mesmo destacou, é uma região do circuito das águas, então, muitas nascentes que dão origem às fontes de água, né, tão conhecidas mundialmente. E o que acontece? Se você tem uma degradação, se você transformou tudo em pasto, com o tempo aquilo vai ficar compactado. A chuva vem e ela não penetra. Ela pode ficar superficialmente, aí tem uma evaporação, não vai ter então esse abastecimento. A gente está falando de uma região montanhosa e o topo dos morros, eles são, né, a entrada de água para essa reserva. Então a legislação ela já prevê que topo de morro não pode ser desmatado, mas muito já está. Então, a gente também tem que concentrar, né, os esforços para restaurar essas áreas, para que a gente tenha o reabastecimento. E aí vai a questão das APPs, né, as áreas de proteção permanente, a mata ciliar, o entorno das nascentes. Porque se a gente tem, então, uma recuperação florestal de árvores nativas, a gente vai garantir que essa água, ela, além de abastecer a floresta, que ela também forme esse reservatório que é tão necessário. A crise hídrica, né, nas grandes cidades, elas acontecem não só pelas questões que a gente já conhece, de desperdício e tudo mais, mas por uma oferta menor. Então, quando a gente fala de restaurar as áreas de Mata Atlântica, especificamente, a gente está falando de um retorno de quantidade e qualidade de água para todas as regiões. Então, Socorro, ele está ali com 2 nascentes muito importantes, a da bacia do Rio do Peixe e do Rio Camanducaia, né? Elas passam ali por Socorro, elas vêm de Minas, mas é dali que a gente vai, então, conduzir para 2 outras grandes regiões, né? E isso vai abastecer quase todo o nosso estado. Aí também é a importância das políticas públicas, né? Então, ter ali as leis de proteção e principalmente fiscalização. Sim. E apesar da Copaíba não ser um agente fiscalizador, o nosso papel, né, ao longo dessa história, foi sempre em apoiar a população quando buscava, então, né, junto às administrações públicas, como cobrar que as legislações fossem criadas, fossem implementadas e também acompanhar quando acontece algo, né? Então, estamos nesse momento também em busca, né, de fortalecer esse setor dentro da Copaíba. O que vocês veem hoje em relação até às políticas públicas que existem, até as leis, a gente está na casa de leis, né, e aquilo que impacta diretamente nessas regiões. A gente tem várias cidades que receberam o título, por exemplo, de cidade turística.
O que impacta no meio ambiente? Isso pode ajudar? Ajuda, né? Sim. O turismo na nossa região, né, das bacias, o turismo ele é muito importante. E aí, acho que né, economicamente falando, acho que seria a principal economia da cidade. Com certeza. E a vocação turística, ela foi encontrada olhando para as características rurais e ecológicas. E hoje, a gente está falando de uma região toda que está no máximo 2h30, 3 horas da capital. Então, a gente recebe um público que quer ter contato com a natureza. Esse é um dos nossos objetivos, né? Reconectar as pessoas com a natureza. Então, o impacto de serem cidades turísticas faz com que esse olhar sobre as questões ambientais ele também seja um pouco mais apurado. A legislação ambiental no Brasil, ela é exemplar. A gente sabe disso, né? Ela foi construída de uma maneira que é modelo para muitos países. O que a gente precisa é que a comunidade, os cidadãos, coloquem isso em prática. A gente depende muito de fiscalização. Então, é uma visão muito errada. A gente precisaria de mais educação para que as pessoas, elas realmente cumprissem. E aí, quando a gente fala de pessoas, a comunidade em geral, né? Desde as autoridades, as empresas e as pessoas ali que vivem, convivem na área. Aí, quando fala da sociedade, né? Qual o impacto, por exemplo, alguém que tem uma terra ali e resolve cortar uma árvore? Qual o impacto disso? Porque para ela, de repente, só tirei algo do lugar aqui para construir alguma coisa, para colocar algo no lugar. Esse impacto, assim, a gente pode olhar ele por diversas dimensões. Se a gente falar do impacto legal, essa pessoa está descumprindo a lei, ela vai ter que ser autuada e tudo mais. Hoje a gente sabe que as autoridades, então a questão da fiscalização não chega em tudo, mas sempre tem alguém que é guardião também e acaba então levando ao conhecimento. Mas a gente tem um impacto climático, né? Hoje a gente não tem mais como dizer que não acontecem as mudanças climáticas. E aí, uma árvore faz diferença? Faz, né? Porque ali no próprio vídeo que passou, fala, né? Uma árvore, ela já vai alterar a química do solo, ela já vai fazer, né? Ela vai absorver esse CO2, ela vai liberar fauna, alimento. Né? Ela é casa da fauna. Então a gente fala que toda árvore, no momento que a gente já tem áreas tão reduzidas, todas são muito importantes. Então, toda árvore que a gente conseguir manter de pé e toda que a gente conseguir cercar com novas, né, isso vai voltar pra gente. Até porque a missão da organização não é só restaurar, né? A missão também é conservar. Então a gente também bate bastante nessa tecla. Você comentou, Érica, inclusive do reconhecimento, né? Tanto da cidade, do estado e por outras organizações. Fala um pouco pra gente esses certificados que vocês receberam. A gente já ganhou alguns selos e prêmios que a gente tem muito orgulho mesmo de dizer. Então, em 2019 nós fomos melhores ONGs, também fomos reconhecidas como melhor ONG no meio ambiente. Na sequência, em 2020 nós ganhamos o prêmio Muriqui. Em 2023 agora nós ganhamos novamente, né, o selo de melhores ONGs. Nós temos um selo padrão que se chama selo DOAR, que nós temos a nota máxima. Nos tornamos atores da década da restauração no início do ano passado. Junto com o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a gente também foi considerado uma das 10 flagships, né, de biodiversidade do mundo de restauração. E tem mais algum desses recentes de todos nossos? Acho que os mais recentes e significativos têm sido esses. E principalmente, né, a indicação do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e a Copaíba, como uma das várias instituições que fazem parte, trouxe um olhar muito grande do jornalismo internacional e isso foi muito importante para que a gente tivesse um reconhecimento local também. Então, às vezes, nas questões ambientais acontece muito esse caminho inverso, né? A mídia internacional vindo aqui para conhecer, para falar, e aí traz esse olhar daqui de dentro mesmo. Por que vocês foram, né, vistos desta maneira para o mundo, né? Lá fora, então, tendo
esse impacto? Acho que a gente pode começar a falar pela importância da Mata Atlântica, né? Então, bioma, biodiversidade, recorde mundial, né, de ter o maior número de árvores num hectare é daqui. E aí, título legal, mas aí o ruim é que a gente está entre as 36 áreas, né, mais impactadas do planeta. É um prêmio de reconhecimento, mas pela dor, né? Na verdade. E aí as diversas instituições que fazem parte do Pacto pela Mata Atlântica, então elas foram indicadas, né? Essa iniciativa indicada como um modelo que o mundo deve seguir para recuperar, para restaurar ecossistemas. E aí a Copaíba, assim como várias outras instituições, elas chamam atenção. E a Copaíba tem uma questão específica que é o protagonismo feminino também, né? Então, ao longo dessa história, não foi de maneira intencional, mas acabou acontecendo que a instituição, ela tem um protagonismo feminino. A área ambiental, ela ainda é, né, um ambiente, né, muito masculino e muitos homens à frente dos comandos. E na Copaíba todas as coordenações são feitas por mulheres. Nós temos um número de 18 colaboradores. 16 são mulheres. São 16 mulheres. O viveiro, né, a produção de mudas, como deu para ver no vídeo, né, é um trabalho pesado, um trabalho no sol, um trabalho de peso, mas a gente tem todas viveristas lá dentro. Então, isso também chama atenção e muitas pessoas vêm para entender por que as mulheres, né, e o que as mulheres da nossa região têm de relação com o meio ambiente. E qual é essa relação? A gente tem percebido, né, Érica, ao longo dos anos também muitas mulheres procurando a restauração das propriedades das famílias, tomando a frente em decisões até dos seus maridos, dos seus pais. Eu acho que as mulheres, né, a gente acredita muito nisso, elas têm essa percepção, essa ligação com o ciclo da vida. E eu acredito que também ali na nossa região, né, nós enquanto meninas, a gente cresce muito livre, com essa liberdade de fazer trilha, buscar natureza, ir na cachoeira, andar sozinha, andar de bicicleta. Então isso nos aproxima demais. E aí a Copaíba, ela acaba sendo um referencial para meninas muito mais novas do que nós, né, que já estamos numa outra geração, mas para terem liberdade de trabalhar, de buscar um lugar para ter esse reconhecimento, de entender que ali talvez, né, elas vão ser muito mais ouvidas, a sua opinião vai ser levada em conta. Então a gente sempre brinca quando abre um processo seletivo que não são vagas prioritárias para mulheres, mas acaba acontecendo uma procura também maior de mulheres. Vocês têm também esse olhar para essa formação, a formação para o meio ambiente, para trabalhar nessa área, para colaborar nessa área. Como que funciona essa questão também? Eu acho que, assim como uma empresa, a gente tem todas as áreas, né? Então, lógico que precisa rolar esse entendimento. Eu não venho da área ambiental, eu vim para comunicação, então eu fui aprendendo durante esse caminho. Mas acho que é isso, acho que a organização, ela proporciona muito isso para nós lá dentro. Primeiro porque esse contato diário com toda a equipe. A gente trabalha num sistema que é de uma gestão participativa, então a gente tem sempre trocas acontecendo entre todas nós, então isso já é uma grande fonte, né, de aprendizado. E a gente também tem relacionamentos com outras organizações da área, como o próprio Pacto, né, que a gente trouxe. Então eu faço parte, por exemplo, de um GT de comunicação que eu trato com essas outras organizações o tempo todo. Isso a gente vai aprendendo sempre. E é um estímulo também, né, da própria organização para que a gente faça cursos, que a gente também esteja sempre engajado ali, a gente aprenda diariamente. A própria equipe do Viveiro, né, que vem sempre se qualificando mais, né, trocando com outros viveiros para ter esse aprendizado maior, e também procurando cursos na área. Acho que existe tanto esse interesse, né, de quem está lá dentro por entender mais, a gente poder estar mais capacitado, mais engajado, poder falar melhor, e também na própria organização de comprar isso, né, de falar, não, a gente quer que vocês invistam em vocês também, a gente quer que vocês aprendam mais, que a gente possa ser mais participativo aqui. Aí a atuação não está mais apenas ali na cidade, né? Vocês já expandiram então para outras cidades. Isso também levando o
treinamento, a educação sobre o meio ambiente. Qual que é a atuação, então, fora de Socorro? Essa identidade da Copaíba com a cidade de Socorro tem a ver com, então, a fundação, esse grupo inicial. E a nossa sede, ela está na terceira localização dela e todas as unidades foram dentro de Socorro. Mas o trabalho, ele é na bacia. Então, hoje a gente fala que, além de Socorro, são mais 18 cidades. O que a gente entende como a nossa área de atuação? São nessas 18 cidades que a gente planta as novas florestas. São nessas 18 cidades que a gente, então, vai fazer palestra, que a gente recebe as escolas. São nessas 18 cidades, além de Socorro, que a Copaíba, ela procura se mostrar sempre solícita quando tem alguma questão ambiental que precise de um apoio para políticas públicas e tudo mais. Só que a gente não tem uma equipe grande o suficiente para estar em todos esses lugares. E quando a gente fala nessas 19 cidades, a gente está falando de algumas distâncias pequenas, né, da nossa sede, 20, 30 quilômetros, mas a gente está falando de mais também. Então, o impacto nas outras cidades, ele vai crescendo. Conforme a nossa instituição, ela vai ganhando mais força, ganhando mais reconhecimento, mais recursos vão chegando, a gente vai conseguindo ampliar. E aí muita gente fala, por que vocês não vão para outros lugares também, né? Tem muitas empresas, muitas escolas, muitas outras propriedades, né? Nos procuram, mas a gente fala, né? Houve um estudo agora recentemente, né, nessa última década, da necessidade de restauração ecológica de Mata Atlântica dentro dessa localidade. E ainda tem muita área para restaurar. Então, do mesmo jeito que a gente já plantou, então, 1 milhão de árvores, mas quantas também foram derrubadas? Porque é um trabalho que a gente planta 1.000 e aí eles derrubam mais 1.000. A gente vai lá e planta mais 1.000, derruba mais 1.000. Então, existem instituições, assim, de muito reconhecimento, de muito talento, de muito comprometimento em todas as regiões. Então, a gente somos esforços, isso que a Érica trouxe, né, do pacto pela Mata Atlântica, e aí a gente consegue, então, fazer esse impacto ser regional, estadual, e a gente vai andando. E até essa conta, ela fica tão desregulada, né? Porque se você planta 100 árvores, mas essas outras, né, 100 foram derrubadas. Porém, essas, para chegar no ponto daquela que foi derrubada, sim, quantos anos são necessários? Quando a gente fala, né, nesses projetos de mitigação, a gente fala que é bem complicado, porque assim, eu vou compensar essa uma árvore que eu derrubei plantando 20, plantando 30, plantando 50, depende da legislação, né, das localidades. Por que é tanto? Bom, primeiro porque a gente estava falando de uma árvore que demorou 20, 30, 100, 200, 300 anos para chegar naquele tamanho, naquele porte. O quanto ela está, então, tirando de CO2, ela está sequestrando quanto de CO2 da atmosfera. Você cortou ela e pior, se você queimar, então, você liberou tudo aquilo, todo o trabalho de uma centena de anos em um dia. Então, quando a gente fala que tem que plantar um número bem maior, também é para tentar garantir que elas cheguem nessa vida adulta. Porque quantas intempéries vão ter nesse caminho? Naturais até. Naturais. A gente tem um ataque de formiga, a gente tem uma cerca que estourou e o gado foi até lá e pisoteou ou se alimentou. Até a própria queimada, né, nesse período, né, esse período de seca é muito comum, não é só, né, para um agente humano, isso realmente acontece. A gente teve a questão também das enchentes que assolaram a região e aí muitas áreas de plantio que também são perdidas. Então, é uma conta difícil. Mas, nossa, faz 25 anos que vocês estão plantando e ainda não conseguiram plantar tudo, mas as pessoas continuam derrubando. Por isso que o trabalho de educação, ele é tão importante. Hoje a gente faz uma educação para a restauração. A gente explica para as pessoas não só aquela visão de quando a gente estava na escola, de que vamos preservar, então, determinada espécie, vamos salvar a natureza. A gente tem que entender que se a gente não fizer isso, a nossa espécie humana ela está ameaçada. Então, o trabalho ele precisa ser um trabalho muito
mas da gente entender esse impacto, da gente se responsabilizar pelas outras espécies que estão sofrendo com isso, e aí sim, então, conseguir minimizar essa conta, né? Diminuir. E a legislação tem um papel muito importante, porque as leis, se elas forem cada vez mais duras com relação ao desmatamento, o nosso trabalho, ele vai aparecendo. Senão, sempre vai ser essa conta de derruba a planta, derruba a planta. A educação que é feita, né? Você trouxe aí aquilo que foi feito, né, há décadas, e como que tem sido feito, então, por vocês? Como que é essa educação? Levar para as escolas, ou vocês levam as escolas até vocês? Como que funciona trabalhar com a criança, que na verdade é isso que vai, né, mudar a visão do que a gente está vendo hoje? Bom, eu sou uma educadora, né? Então, tenho já todo esse repertório em processos educativos. E aí, a gente entende que a gente tem que ocupar todos os espaços. A gente vem de uma construção histórica de que a criança é o futuro, com certeza. Mas nós já fomos também essas crianças e hoje a gente é futuro e a maioria de nós não está contribuindo. Então, onde é que aconteceu? Então, hoje a gente entende que a gente tem que trabalhar com os professores. Então, a gente faz um trabalho junto às secretarias municipais de educação, às diretorias de ensino, junto às escolas particulares, onde a gente vai trabalhar com os professores. E a nossa ideia é que o trabalho ambiental, ele não seja um extra, mas que ele esteja inserido dentro do currículo que já existe. Então, a nossa legislação educacional, né, as nossas diretrizes, os nossos apontamentos, eles já têm toda uma questão ambiental que deve ser trabalhada. Então, a gente vai até lá para lembrar como que é, para se oferecer, para ser uma extensão. As escolas vêm até a Copaíba. E aí, os nossos espaços ali, né, a nossa área de reserva, né, a gente tem uma unidade de conservação lá dentro, o nosso viveiro, as nossas instalações de saneamento ambiental, a nossa área de agrofloresta, meliponário, todos esses espaços são espaços educadores. Então, a gente vai sempre relacionar a questão, a importância das árvores, a relação com a água, o nosso papel, a necessidade de conservar o pouco que ainda resta e, principalmente, mudar, né, a cultura das nossas gerações para que a gente tenha uma geração restauradora dos ecossistemas. E aí a nossa ideia é que não seja um trabalho pontual, então é por isso que a gente acompanha até os avanços da BNCC, entendendo que todos os anos essas crianças, elas devem voltar, os professores devem voltar para a gente trabalhar o mesmo assunto num nível de complexidade, fazendo aquela espiral que é proposta. Mas a gente também tem batido muito na tecla de que não é uma educação ambiental só para criança. A gente precisa que os donos de terras, eles tenham essa consciência para a gente ter os projetos de restauração acontecendo nas suas propriedades. Então, esse trabalho de educação ambiental, ele segue muito uma linha da conscientização, onde a gente oferece o conhecimento, a gente constrói, divide, compartilha, mas a gente incentiva as ações para acontecerem. E acho que para além também do que a gente consegue fazer remotamente, a gente também pode falar das ações da comunicação, né? Então, as nossas redes, os nossos boletins mensais, nosso próprio site. Então, a gente tenta sempre trazer essa educação também, né? Informações que sejam relevantes, informações que são novas para esse público que, né, não está tão acostumado a ouvir falar. Então, a gente traz informações sobre as espécies, sobre as importâncias, sobre como se cadastrar, etc, etc. E também é um movimento ali que acho que acaba educando mesmo, que seja só uma passada ali de feed. Por isso que a gente bate essa bola sempre. É da educomunicação. E quais os projetos aí para o futuro? São muitos, né? Vivem acontecendo novos, assim, a gente vive pensando em novos, isso é verdade. Bom, a gente se comprometeu na década da restauração, acho que a gente pode começar por aí, a ampliar as ações de educação e de comunicação para a gente ter um alcance maior. Então, a nossa área de atuação, ela está dentro desses 19 municípios, mas as ações de comunicação e educação, elas vão passar para além disso. A gente também tem como objetivo, né,
ampliar o viveiro de produção de mudas, porque a nossa capacidade hoje é de 500 mil mudas produzidas ano, mas a gente tem uma necessidade maior, né? Essas últimas semanas, inclusive, muitas matérias falando que a gente tem um déficit de produção de mudas nativas de qualidade, com a variabilidade genética que a Érica falou e tudo mais. Então, a gente está nesse momento focando nisso e a gente tem a questão de ter um centro de educação ambiental, onde a gente possa ir muito além, né, do trabalho que a gente já faz hoje, onde a gente pode, então, interagir muito mais com diversos públicos. Então, estamos nesse momento captando recursos, organizando para que a gente coloque tudo isso. E o maior sonho, né? Ter mais fragmentos de Mata Atlântica, que eles se conectem, que a gente tenha florestas, que a gente possa sobreviver enquanto espécie e garantir a sobrevivência de outras. Bom, nós já estamos chegando no final do nosso programa, mas ainda tem um tempinho aí para falar das redes sociais, falar da comunicação, de como as pessoas também podem tanto acessar esse espaço quanto contribuir, como podem contribuir. Legal. Érica, já aproveito e agradeço a sua participação aqui com a gente. Obrigada. Sim, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nosso arroba é @copaíba. Também temos nosso site institucional, que é copaíba.org.br. Então, as pessoas podem chegar até nós, né, por todos esses canais. Também estamos no WhatsApp, que é 19-953-8382, para ter, né, mais informações ali mais diretas. Repete, por favor. 19-999-53-8382. E são muitas as maneiras, na verdade, que as pessoas podem contribuir. Então, desde fazer uma doação pontual, ou se tornar um amigo da natureza, que é fazer essa doação recorrente, né, todos os meses durante o período. Essa pessoa também pode se sentir ali que dá um tempinho, fazer um trabalho voluntário com a gente, que pode ser tanto lá presencialmente quanto remotamente. Fazer as visitas. Visitas não são só escolares, a gente também tem, né, a abertura para fazer uma visita em família, individual, basta, né, ter um interesse, ter certinho ali um horário, entrar em contato com a gente para agendar, porque daí a gente agenda, né, previamente. E também, né, seguir a gente, compartilhar nosso conteúdo, porque isso também ajuda, ser aí esse agente mesmo, né, da nossa comunicação, também é muito importante. E contribuir com, né, o meio ambiente, com a preservação, não só do meio ambiente, né, da fauna, da flora, mas também do ser humano, né? Sim. Que é muito importante. Exato. Eu conversei então com a Érica Xavier, que é assessora de comunicação da ONG Copaíba, e também Tatiana Terracin, que é coordenadora de educação ambiental da ONG. Com as suas considerações finais, até deixar um recadinho para quem está em casa. Precisamos unir forças, né? Com certeza, a gente precisa unir forças. A gente precisa levar a educação ambiental, né, para além dos trabalhos pontuais. A gente pode, sim, se apropriar dos espaços verdes, né, então, as escolas, as empresas, a comunidade como um todo. E a Copaíba está aí, recebendo escolas, empresas, visitas todas, né, são visitas monitoradas. As pessoas podem abrir campanhas de aniversário para fazer doações de árvore de presente. A Érica cuida muito das nossas redes sociais, entrem lá. As empresas que tiverem interesse, os agentes públicos, né, que quiserem também conhecer um pouco do nosso trabalho, entender, acompanhar, apoiar. Nossa instituição está sempre aberta. E muito obrigada por essa oportunidade, viu? Eu que agradeço. Bom, o programa Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.